Conforme Jesus caminhava inexoravelmente em direção a Jerusalém e ao confronto final com as autoridades religiosas, seus ensinamentos tornaram-se cada vez mais diretos e desafiadores. A parábola dos dois filhos, registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, foi pronunciada durante a última semana de seu ministério terreno nos átrios do templo diante de um público que incluía principais sacerdotes e anciãos do povo, os mesmos homens que logo conspirariam para matá-lo. O contexto imediato é crucial para compreender o impacto desta parábola. As autoridades religiosas haviam acabado de questionar a autoridade de Jesus. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus, em vez de responder diretamente, fez-lhes uma pergunta sobre João Batista, que eles recusaram responder por medo de implicações políticas e teológicas. Então Jesus disse: "Que vos parece?" Uma frase que indicava que ele estava prestes a forcá-los, a julgamento que se voltaria contra eles mesmos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: "Filho, vai hoje trabalhar na vinha." Ele respondeu: "Sim, Senhor." Mas não foi. A história começa com uma instrução simples e razoável de um pai a seu filho. A vinha representa propriedade familiar, fonte de sustento, herança que eventualmente passaria aos filhos. O pedido não era caprichoso ou opressivo, mas parte das responsabilidades normais de um filho dentro da economia familiar. A resposta do primeiro filho foi imediatamente positiva e respeitosa. "Sim, Senhor." Ele usou linguagem de deferência e concordância. Externamente, parecia filho obediente e confiável, mas suas ações contradisseram suas palavras. Mas não foi. A concordância verbal revelou-se vazia. Ele falou bem, mas agiu mal. Suas palavras eram ortodoxas. Seu comportamento era rebelde. Dirigindo-se ao segundo desli, a mesma coisa. Mas este respondeu: "Não quero." Depois, arrependido, foi. O segundo filho reagiu de maneira oposta. Sua resposta inicial foi desrespeitosa e recalcitrante. "Não quero." Sem rodeios, sem desculpas elaboradas, apenas recusa direta e aparentemente definitiva. Esta era desobediência flagrante, que qualquer pai consideraria inaceitável. Mas então ocorreu transformação significativa. Depois, arrependido, foi. Algo aconteceu no coração deste filho. Talvez reflexão sobre a ingratidão de sua recusa, reconhecimento da razoabilidade do pedido paterno, convicção sobre seu dever filial, ou simplesmente mudança de coração. Independentemente do mecanismo, o resultado foi mudança de comportamento. Ele que disse: "Não agora", fez sim. Jesus então fez pergunta penetrante aos líderes religiosos: "Qual dos dois fez a vontade do Pai?" A resposta era óbvia. Eles responderam: "O segundo." Não podiam negar a lógica clara. No final, obediência real importa mais do que concordância verbal. Ações falam mais alto do que palavras. Arrependimento seguido de obediência supera promessas vazias não cumpridas. E então veio a aplicação devastadora. "Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes." Afinal, para acreditardes nele, esta declaração deve ter caído como bomba explosiva no meio da elite religiosa. Jesus estava dizendo que coletores de impostos menos colaboradores, odiados com ocupação romana, extorsionários conhecidos e prostitutas menos mulheres cujo modo de vida representava a violação flagrante da lei moral, estavam entrando no reino de Deus à frente dos guardiões oficiais da ortodoxia religiosa, dos mestres da lei e dos líderes do povo de Deus. A razão para esta inversão chocante era clara. Os publicanos e meretrizes eram como o segundo filho. Suas vidas iniciais foram caracterizadas por recusa aberta de obedecer a Deus. Eles não fingiam piedade ou conformidade religiosa. Seu pecado era público, indisfarçado. Eram os não quero da sociedade judaica. Mas quando João Batista veio pregando arrependimento, muitos destes pecadores notórios responderam. Reconheceram sua condição espiritual desesperadora, arrependeram-se genuinamente e mudaram de comportamento. Como o segundo filho,
que primeiro disse não, mas depois arrependido? Foi. Eles demonstraram obediência real através de transformação de vida. Em contraste, os líderes religiosos eram como o primeiro filho. Externamente diziam sim, Senhor a Deus, professavam devoção à Torá, mantinham práticas religiosas elaboradas, orgulhavam-se de sua ortodoxia teológica e observância cerimonial. Mas quando João veio chamando ao arrependimento genuíno e preparação para o Messias, recusaram responder. Suas palavras piedosas não foram acompanhadas de obediência real. Pior ainda, mesmo vendo que publicanos e meretrizes estavam respondendo ao ministério de João, evidência clara de que Deus estava operando através dele. Os líderes religiosos não se arrependeram. Sua dureza de coração era tão profunda que nem mesmo o testemunho de vidas transformadas os moveu a reconsiderar. Esta parábola ensina várias verdades profundas e frequentemente desconfortáveis sobre religiosidade genuína versus superficial. Primeira, profissão verbal de fé. Sem obediência correspondente, é espiritualmente sem valor. Jesus ensinou consistentemente: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavras ortodoxas, credos, coretos, profissões públicas de fé, menos nada disso, tem valor, se não for acompanhado de obediência real e transformação de vida. Segunda, pecado aberto seguido de arrependimento genuíno é mais aceitável a Deus do que hipocrisia religiosa. Isto não minimiza a seriedade do pecado ou encoraja rebelião flagrante com intenção de se arrepender posteriormente, mas reconhece a realidade bíblica de que Deus valoriza sinceridade, menos mesmo sinceridade em pecado, seguida de arrependimento genuíno, menos mais do que conformidade externa, sem transformação interna. O filho que disse não quero, foi pelo menos honesto sobre sua rebeldia inicial. Não tentou enganar o pai com palavras piedosas, enquanto planejava desobediência. Sua honestidade brutal, embora inicialmente ofensiva, criou possibilidade para arrependimento genuíno. O primeiro filho, em contraste, era hipócrita, menos dizendo uma coisa enquanto planejava outra. Terceira, arrependimento é demonstrado por mudança de comportamento, não apenas sentimento de remorso ou confissão verbal. A palavra grega traduzida arrependido, metamelomai, sugere mudança de mente, que resulta em mudança de ação. Arrependimento bíblico não é simplesmente sentir-se mal sobre pecado ou até mesmo confessar verbalmente. É fazer meia volta, menos abandonar caminho de desobediência e seguir caminho de obediência. Esta verdade confronta arrependimento superficial comum em contextos cristãos contemporâneos, onde pessoas repetem fórmulas verbais de confissão sem qualquer intenção de mudança real de vida. Arrependimento que não produz fruto em ações transformadas não é arrependimento bíblico. É apenas remorso emocional ou manipulação religiosa. Quarta, religiosidade externa e privilégio religioso não garantem entrada no reino. Os principais sacerdotes e anciãos tinham todas as credenciais religiosas imagináveis, descendência abraâmica, conhecimento extensivo das Escrituras, posições de liderança no culto a Deus, reputação pública de piedade, mas estas vantagens não apenas falharam em garantir salvação. Na verdade, tornaram-se impedimentos quando cultivaram arrogância espiritual e autossuficiência. Paulo mais tarde escreveria sobre sua própria experiência, pear reconversar, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de Hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas ele considerou todas estas credenciais como refúgio comparadas ao valor supremo de conhecer Cristo. Quinta, responder positivamente aos mensageiros de Deus quando eles vêm é marca de coração genuinamente aberto. João Batista foi enviado por Deus como preparador do caminho para o Messias. Aqueles com corações genuinamente famintos por Deus, incluindo muitos pecadores notórios, reconheceram e responderam à sua mensagem. Aqueles endurecidos pela autojustiça rejeitaram-no. Esta dinâmica continua hoje. Frequentemente, são aqueles que se veem como moralmente superiores
religiosamente qualificados ou espiritualmente avançados que resistem mais fortemente à mensagem pura do Evangelho. N4. Isso aqueles que reconhecem sua bancarrota espiritual. O publicano que clama a Deus: "Se propício a mim, pecador", recebem misericórdia. Sexta. Testemunho de vidas transformadas deveria mover-nos ao arrependimento. Jesus repreendeu os líderes porque, mesmo vendo a transformação em publicanos e meretrizes, permaneceram endurecidos. Quando testemunhamos poder genuíno do Evangelho transformando vidas, viciados libertados, casamentos restaurados, pessoas amarguradas, tornando-se fontes de perdão egoístas, tornando-se generosos menos a resposta apropriada. Não é ceticismo ou racionalização, mas humildade e abertura à mesma obra transformadora em nossas próprias vidas. A parábola também oferece esperança extraordinária para aqueles cujas vidas foram caracterizadas por rebelião e pecado. Não importa quão flagrante sua desobediência passada, não importa quão distante você esteve de Deus, não importa quão escandalosa sua reputação, menos arrependimento genuíno e obediência resultante abrem porta para o reino. Publicanos e meretrizes vos precedem, não porque seus pecados foram menos sérios, mas porque seu arrependimento foi mais genuíno. Conclusão e moral da história. A parábola dos dois filhos nos confronta com questão penetrante. Somos o filho da hipocrisia religiosa ou o filho do arrependimento genuíno? Nossas palavras piedosas são acompanhadas de obediência real? Ou professamos lealdade a Deus enquanto vivemos segundo nossas próprias vontades? A boa notícia é que nunca é tarde para se tornar o segundo filho. Se sua vida tem sido caracterizada por dizer sim a Deus com seus lábios enquanto diz não com suas ações, há caminho de retorno através de arrependimento genuíno. E se sua vida tem sido de rebelião aberta, saiba que arrependimento sincero e mudança real de comportamento são aceitos e celebrados por Deus, independentemente de quão profundo seu pecado passado. No final, Deus não é impressionado por ortodoxia verbal, tradição religiosa ou aparências externas de piedade. Ele procura obediência real, nascida de coração transformado. Como Samuel disse, assaz séculos antes: "Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros." Qual filho você é? E mais importante, qual filho você se tornará através do arrependimento e obediência pela graça de Deus?